Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Este projeto tem como objetivo único e exclusivo auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Os comentários que aqui fazemos, eles diferem dos comentários da lição. Os tópicos são os mesmos e os subtópicos também. Porém, a nossa proposta, segundo o que Deus propôs no nosso coração, é agregar algo diferente daquilo que foi colocado pelo comentarista, porque todos têm a revista na sua mão e o aluno também. Se você chegar na sala de aula, tão somente ler a revista, vai ser uma verdadeira decepção para os alunos. Mas, quando você chega preparado, com conteúdo diferenciado que vai além da proposta do comentarista na revista, aí, meu irmão, você consegue prender, surpreender e agradar os alunos da Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso propósito, é te dar o auxílio que você necessita, dentro de uma visão limitada, porque eu não sou o dono da verdade, sou apenas mais um dentre vários professores que Deus levantou para realizar esse trabalho nas redes sociais no YouTube. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, os pães da proposição. Hoje, nesta lição, nós vamos compreender que esses pães lá do Antigo Testamento, dentro do tabernáculo, em cima de uma mesa feita de acácia e ouro, apontavam para Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E é sobre isto que nós queremos falar. Todo o estudo vai tratar a questão de Cristo sendo o pão da vida. E a alimentação do judeu naquela época era baseada praticamente no pão, como nós temos aqui o arroz e o feijão na região aqui de Minas Gerais, que eu sou aqui de Governador Valadares, Minas Gerais. Aqui impera o arroz e o feijão e na maioria absoluta do Brasil. Em outras regiões talvez não. O judeu tinha o pão para eles representava a vida, o sustento, o alimento básico que todos poderiam ter em casa. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, os pães da proposição. Nesse tópico, nós vamos falar propriamente dos pães. Eram 12 pães colocados, em fila, 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo, e cada pão daquele representava uma tribo de Israel. E somente o sacerdote é que poderia comer daqueles pães. A mesa dos pães. Os pães eram colocados sobre uma mesa cuja madeira era de acácia e revestida de ouro fino. Os fungos e parasitas não poderiam danificar os pães em virtude da qualidade da madeira. Os pães que simbolizavam a palavra de Deus eram mais preciosos que a madeira e o ouro. Os pães eram colocados sobre uma mesa. Esta mesa era feita de uma madeira especial,
uma madeira acácia, segundo alguns pesquisadores, teólogos. Essa madeira ela tinha também efeitos medicinais. E esta madeira impedia que os pães fossem atingidos, por exemplo, por fungos, por parasitas. E sobre esta mesa, meu querido, que era uma madeira nobre, ela era toda revestida de ouro. Era uma coisa linda, era uma coisa maravilhosa, era uma coisa de muito bom gosto. Mas eu faço aqui uma colocação que o mais precioso não era a mesa ou o ouro que a revestia, mas os pães, porque os pães trazem uma simbologia. Os pães, ele representam o quê? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que tinha de mais precioso ali eram os pães e não a madeira e o ouro. Embora nos nossos dias muitas pessoas valorizam os bens e o ouro, a prata, o dinheiro e não a palavra de Deus. Valorizam as coisas, o ter e o possuir. Mas eu quero lhe afirmar que os pães que representam a palavra eram muito mais importantes para Deus do que a mesa que era revestida de ouro. Vamos prosseguir na nossa lição. O pão era puro e a mesa também deveria ser. A mesa de acácia revestida de ouro faz menção do coração de cada crente, o qual nem sempre é tão puro como o ouro que revestia a mesa. Os fungos e parasitas são aqueles que distorcem a palavra de Deus e se autopromovem, os quais devem ser extirpados e banidos dos púlpitos das igrejas. Eu faço essa colocação, que os pães, eles representam a palavra de Deus. A mesa que continha os pães representa o coração do crente. E aquela mesa era feita de uma madeira nobre, revestido de ouro. E o coração do crente onde a palavra de Deus habita. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista dizia: sonda-me e conhece o meu coração. Então, meu amado, nós vemos que aqueles pães eram colocados sobre uma mesa revestida de ouro. Agora eu pergunto para você e também para mim: será que o nosso coração é um coração de ouro ou um coração de ferro? Um coração enferrujado, um coração manchado, um coração negro, de um objeto sem valor. Deus está procurando homens e mulheres cujo coração sejam puros, como o ouro que revestia aquela mesa. Era um ouro fino, era um ouro puro. E assim Deus espera que o meu coração e o seu coração não sejam necessariamente como o ouro, mas sejam puros, transformados, para que possa receber a palavra de Deus em nossos corações. Outra colocação que eu faço acerca dos fungos e os parasitas. Aquela mesa era feita de uma madeira especial para evitar os fungos e parasitas. Então eu faço essa colocação que os fungos e parasitas hoje são aqueles que distorcem a palavra de Deus. Eles pregam a palavra de Deus não porque creem no poder de Deus, mas eles distorcem o contexto da palavra de Deus para ganhar a mente das pessoas, para se autopromoverem, para se demonstrar como grandes homens de Deus, levando as pessoas a acreditar em promessas que nem Deus prometeu. Estão prometendo carro, casa, dinheiro, bens, estão prometendo empresa, estão prometendo um monte de coisa que nem Jesus prometeu, meu irmão. Ele diz: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz
negue a si mesmo e me siga. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Então, meu querido, a palavra de Deus no nosso coração não vai anular as lutas e as dificuldades, não. Esses parasitas e esses fungos, eles precisam, meu querido, ser extirpados, banidos dos púlpitos das nossas igrejas. Não precisamos de pregadores famosos, pregadores e conferencistas internacionais que se acham a estrela do Evangelho. Já disse, torna a dizer, que a única estrela do cristianismo chama-se Jesus Cristo. O resto é um bando de vagalume que brilha uma vez ou outra e se acham a última bolacha do pacote. Meu querido, eu sou da opinião que esses aí, parasitas, que não produzem nada, que só vivem de púlpito, de igreja e de igreja, criando verdadeiros impérios e fortunas, enquanto o povo continua na miséria. Essas estrelas, esses parasitas, eles têm que ser extirpados, banidos do nosso meio. Nós não precisamos de pessoas com grande oratória da mensagem. Eu creio que tem homens que Deus usa com poder, graça e autoridade, mas o coração não está no dinheiro, o coração está na mensagem de Deus. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Os pães da proposição. Os pães não eram feitos por qualquer um. Havia um grupo de pessoas escolhidas por Deus para o fazerem. A Bíblia é o alimento que mata a fome do homem. Foi composta por homens divinamente inspirados por Ele. Foi em meio a muitas dores e aflições que a palavra de Deus foi escrita. É preciso muito temor e zelo ao manuseá-la. Esses pães lá da proposição, eles eram feitos por pessoas específicas da tribo de Levi. Não era qualquer um que poderia fazer aqueles pães. Então, fazendo aí uma analogia, uma colocação, Deus escolheu ao longo da história aproximadamente 40 homens com formações diferentes, em tempos diferentes, em eras diferentes, com profissões diferentes para compilar a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, tá bom, meu querido? Então, a Bíblia, ela é o alimento que mata a fome do homem. Eu falo da fome espiritual, mas também da fome material quando você a obedece, quando você é fiel a Deus, no seu dízimo, na sua oferta, no seu viver, no seu testemunho. E esta Bíblia, nós quando pegamos esta Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, nós devemos ter temor de Deus ao manusear esta palavra. Sabe por quê? Porque ela, para ser escrita, para ser feita por esses homens, é alguém que vai trabalhar a massa, vai fazer o pão, ele vai bater, ele vai amassar, ele vai suar, ele vai ter trabalho. Então, meus queridos, muitos desses homens, Paulo, Jeremias, o profeta Oséias, Isaías e tantos outros homens de Deus escreveram estas palavras no meio de muita dor, no meio de muito sofrimento. Algumas das cartas de Paulo foram escritas da prisão. Outros sofreram, foram martirizados. Então, meu querido, aí há muitas pessoas que pegam essa palavra sem temor algum e se promovem em cima dela. Eu tenho mais respeito por um descrente, um ímpio lá fora, que construiu o seu patrimônio a partir do seu nome, do seu trabalho, do que aqueles que usam a palavra de Deus para se autopromoverem, para construírem verdadeiros impérios, que se dizem líderes de instituições, de convenção, presidente, constroem um verdadeiro patrimônio e não levam em consideração o sangue que foi derramado por aqueles que escreveram essas escrituras e a vida que eles viveram.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos a um outro momento da nossa lição. A simbologia dos pães. Os pães tinham como objetivo lembrar ao povo de Israel que o Deus que os libertara com braço forte era poderoso para suprir todas as suas necessidades no período do deserto. Para que isto acontecesse, eles deveriam priorizar a palavra de Deus em seus corações e não suas necessidades. A simbologia do pão, dos pães lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, é maravilhoso. Porque Deus tira aquele povo do Egito com um braço forte e poderoso. Lá eles tinham o pepino, tinham carnes, lá eles tinham manjares, tinham várias comidas, embora fossem escravos. Agora, no meio do deserto, em dado momento, o povo começou a murmurar contra Deus, com saudade das comidas do Egito, do tempero do Egito, aquela comida maravilhosa, era escravo. Então Deus colocou aqueles pães ali como um memorial. O objetivo era pedagógico, tinha uma simbologia, lembrar ao povo de Israel que Deus era poderoso para libertar o povo, como ele libertou, mas ele também era poderoso para cuidar daquele povo. Meu irmão, onde encontraria uma padaria ou uma rede de supermercados que teria todo dia pelo menos, 2 milhões de pães, mas aí que algum come 2 pães ou 3, porque a fome era grande, que tinham 3 refeições, então seria pelo menos 4 pães, 8 milhões de pães, onde que nós encontraríamos? Meu querido, eles tinham que aprender a depender de Deus, confiar em Deus, que durante aquele período do deserto, Deus era poderoso para suprir a necessidade daquele povo. Eu faço uma colocação, que para que isto acontecesse, que Deus suprisse a necessidade do povo, eles precisariam aprender a priorizar, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E as suas necessidades, das quais Deus sabia, elas não seriam a prioridade. A prioridade seria o conhecimento, o saber de Deus. Então, por isso, meu querido, que nós devemos colocar como meta, como prioridade nas nossas vidas, a palavra de Deus. Porque as demais coisas, elas nos serão acrescentadas a partir do momento que a palavra de Deus, ela passa a ter prioridade na minha vida. E o Deus que me conduziu, que te trouxe até aqui, meu irmão, minha irmã, por pior que seja a crise financeira, o desemprego, o aperto, as contas atrasadas, o deserto das aflições e angústias, Deus, ele é poderoso para mudar a sua história, suprir as suas necessidades básicas, para você passar pelo deserto. Deserto não é lugar onde Deus manda filé mignon, onde Deus manda a bênção por completo. Deserto é lugar de treinamento, é lugar onde Deus manda o básico e o necessário. Então, existem desejos e existem prioridades. Desejo é aquilo que você quer. Prioridade é aquilo que Deus vê que você precisa para sobreviver. Nem tudo que eu desejo é de fato uma prioridade ou uma necessidade. É apenas um desejo meu. E Deus vai trabalhar dentro das prioridades. E agora eu tenho que aprender a priorizar a palavra de Deus no meu coração. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. O perigo do pós-deserto. O deserto representa a total dependência de Deus. Isto se dá quando Ele decide tirar de nós toda a confiança que depositamos nos nossos bens, nossos amigos e até mesmo de nossa família. O perigo é o pós-deserto, quando tudo volta ao normal, quando se desfrutam das bênçãos decorrentes do Calvário e se despreza o abençoador de todas as coisas. Eu passo essa colocação que não está na lição. O perigo do pós-deserto. O deserto é o lugar onde Deus vai nos ensinar
que o nosso dinheiro, o nosso diploma, a nossa família, o marido, a esposa, os conhecidos e familiares não poderão nos socorrer. Tem momento que nós estamos no meio do deserto e por mais que nós tentemos, nós não conseguimos sair dele. É Deus conduzindo você para o deserto. É quando Deus tira tudo que você tem, tudo que você confiava. Deus permite que as pessoas até virem as costas para você. Deus permite até que as pessoas venham lhe trair, como foi o caso de José. É o momento em que Deus arranca de você tudo que você tem confiança. De repente você está passando um momento de crise, Deus tirou tudo. Ah, mas o diabo não está furioso não, meu irmão. É Deus no meio desse negócio. É Deus te levando para o deserto para você aprender a confiar, ter experiência, depender dele. Agora, ninguém cai no deserto. Ninguém cai no deserto. Davi, enquanto viveu no deserto da aflição, que era perseguido por Saul, na caverna de Adulão, ele viveu os melhores momentos espirituais. Foi o momento que ele pegou 600 homens desacreditados e inspirou esses homens a serem os valentes de Davi. Os homens fizeram feitos maiores ainda do que Davi. Ali, quando passa o período do pós-deserto, nós vamos ver Davi quando a vida volta ao normal. Quando as bênçãos agora ela vem sobre a nossa vida. Você consegue o seu diploma, você consegue o seu emprego, o casamento volta à estabilidade, a prosperidade ela retorna, a saúde, tudo volta ao normal. Aí, meu querido, as pessoas começam a desfrutar das bênçãos decorrentes do Calvário. E o perigo é desprezar o abençoador de todas as coisas. A nação brasileira está pagando um preço muito alto. A igreja brasileira, ela está perdendo a sua identidade. Somos conhecidos mundialmente como o maior berço do movimento pentecostal do mundo. Porém, meu amado, para ver batismo com o Espírito Santo, tem que fazer congresso, tem que fazer simpósio, tem que chamar estrelas do Evangelho, tem que fazer aquele ativismo religioso, porque a igreja, quando experimentou e desfrutou das bênçãos materiais, ela incorreu no risco de desprezar o abençoador de todas as coisas. Meu amado, que Deus tenha misericórdia. Vamos passar pelo deserto, mas quando superarmos o deserto, nunca nos esqueçamos das lições aprendidas no deserto. Amém? Tópico 2. A palavra de Deus, o pão da vida. Nesse tópico nós vamos falar agora a palavra de Deus enquanto pão da vida. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava fazendo um trocadilho, ele estava dizendo que o pão material, o pão físico, o arroz, o feijão, a carne, eles são necessários, mas não é somente esse pão, porque o homem é corpo, alma e espírito. Nós muitas vezes cuidamos do corpo, alguns exageram um pouco no pão, comem mais do que deve, depois dá umas gordurinhas, aí uns pneuzinhos, depois vai falar que o diabo está furioso, da doença, da diabetes, isso é glutonaria. Mas Jesus ele fala sobre a necessidade de alimentar o espírito. Irmão, já pensou se nós alimentássemos o nosso espírito com a mesma fome que a gente alimenta o nosso corpo? Nós teríamos mais crentes pentecostais e espirituais. Eu falo por mim, tá bom, meu irmão? Não estou jogando indireta para ninguém, isso aqui é para mim. Não estou mexendo com você, não. A palavra de Deus é vida. O corpo físico necessita de nutrientes para sobreviver. De igual modo, o homem interior necessita ser alimentado regularmente pela palavra de Deus. Há irmãos em Cristo em estágio final de câncer, cujas almas estão em perfeita harmonia com Deus. Por outro lado, há aqueles que gozam de saúde física plena, mas já estão mortos espiritualmente.
Eu faço essa analogia. O corpo físico, irmão, ele precisa realmente de alimento. O arroz, o feijão, a carne, vitaminas, legumes. Então, é um fato, nós precisamos trabalhar. A Bíblia fala aquele que não trabalha, que não coma. Então, tem que trabalhar, tá bom, meu querido? Se você não é chegado no trabalho, então morre de fome. Não fica aí dependendo de governo quando você é um marmanjo aí que pode trabalhar, produzir para a nação, depois vai falar da corrupção de Brasília e você aí fazendo coisa errada. Você não trabalha e vive de assistência aqui e ali por causa de preguiça. Então a Bíblia fala, é lícito a necessidade do alimento físico. Mas vamos prosseguir. Há irmãos, eu conheço história de irmãos que já foram levar a ceia para eles, e a pessoa estava cometida de câncer, tomada pelo câncer. E quando levava a ceia para aquele enfermo, aquela pessoa adorava a Deus, glorificava, falava em línguas e acabava edificando o diácono, o pastor, o obreiro que foi levar ali a Santa Ceia. Por quê? O corpo estava já deteriorando, estava podre, tomado pela doença, mas a alma, o espírito estava em plena comunhão e harmonia com Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Por outro lado, aqueles que gozam de uma saúde física plena, aquele camarada que é bombadão, fortão, aquela moça que é bonitona, corpão, violão, aquele mulherão, mas já estão mortos espiritualmente nos seus pecados. O enfermo está lá, todo debilitado, não consegue nem andar, mas tem comunhão com Deus. E o outro tem beleza, tem estética. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Do que adianta essa saúde, essa beleza física, se você está morto espiritualmente, se você deixa os seus membros do seu corpo ser usado pelo pecado. O sexo fora do casamento lícito, o sexo entre pessoas que não são casadas, o sexo e as abominações, a sensualidade. Você tem saúde, você tem um corpo bonito, não precisa ficar colocando roupa de banho, fazendo foto sensual e colocar em rede social, não. Isso aí é levar o outro a pecar, meu querido. Então tem muitas pessoas que têm um corpo perfeito, um corpo sarado, cuida da estética, aplica botox, cuida do cabelo, cuida de tudo, não é pecado. Agora, meu irmão, se você cuida do seu corpo e não cuida da sua vida espiritual, eu vou te contar, você está numa idolatria. Você é egolatria, talvez não sei se existe esse termo, você está se endeusando, se adorando, cuidando mais da aparência do que da essência. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que o pão da vida, a palavra de Deus, ela nunca venha faltar para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos prosseguir na nossa lição. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse capítulo 3, 1. Conheço as tuas obras. Você tem nome de que te vive, mas na verdade você está morto. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, irmão. Ele olha para a igreja, olhando assim, tem um monte de defunto dentro da igreja. Tem um monte de gente em pecado dentro da igreja. Tem um monte de gente que só tem aparência que está vivo. Tem defunto cantando, tem defunto pregando, tem defunto no ciclo de oração que não tem nada de oração na vida dele, tem defunto presidente, tem defunto presbítero, tem defunto de tudo quanto é jeito, tem nome que está vivo, mas está morto. Olha aí, meu amado. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou de ser prioridade na sua vida. Há pessoas que estão priorizando, não é a palavra de Deus, estão priorizando é o salário,
é o sustento, é a casa, é o carro, é o aluguel, é aquilo que o ministério pode prover para ele. Aí a palavra de Deus fala: conheço as tuas obras. Deus sabe onde você tem andado, meu filho, onde você tem colocado os seus pés, aonde você tem colocado essas mãos, aonde você tem colocado algumas coisas em determinado lugar, que eu não preciso falar aqui, que você é muito inteligente. Deus conhece as tuas obras, Deus conhece as minhas obras, aonde eu coloco os meus olhos, aonde o meu smartphone está indo, que páginas que eu estou navegando, meu querido. Por isso que eu falo, às vezes o corpo pode estar doente, o corpo pode às vezes estar sendo tomado pela doença, mas o espírito está vivo, renovado, cheio com Deus. Amado, eu não quero ter nome de quem está vivo, eu quero ter nome, meu querido, de que de fato eu sou salvo. Tem nome de que vivo e estás morto. Mas eu dou uma palavra para você de ânimo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu irmão, vamos sair dos meios dos mortos. Se alguém está na casa de Deus, quer pecar, deixa ele pecar para lá. Se alguém está na casa de Deus, conhece a palavra e não quer viver, já foi admoestado, já foi corrigido, meu irmão, afasta dele. Afasta, a sua convivência com ele vai acabar te influenciando negativamente. E é um ditado que diz que galinha que anda com pato morre afogada. Ô, meu irmão, o pato sabe nadar, o pato já está acostumado já a entrar e sair. Aí você não está, meu querido, você vai acabar se dando mal. Então, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é impuro, seja mais impuro, mais imundo ainda. Sabe por quê? Porque tu está perdendo tempo da igreja. Tu está gastando tempo da igreja e no final você não vai subir. Você vai permanecer aí porque você está morto espiritualmente. Mas eu quero dizer, o Jesus que mandou tirar a pedra de Lázaro, retirem a pedra, porque eu vou ressuscitar o morto. Retirem a pedra, é Deus falando para mim e para você. Se você retirar a pedra, que é decisão, vontade, eu quero ser diferente, eu não quero ser morto mais, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Aí Jesus fala: eu vou ressuscitar, saia para fora. Eu não sei o seu nome, vou citar aqui: João, venha para fora. Margarete, venha para fora. Batista, venha para fora. Tiago, venha para fora. Sai dentre os mortos, vem para o meio dos vivos. Aqueles que de fato têm vida com Deus e a palavra é prioridade na sua vida. Vamos para o outro momento da nossa lição. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Dentre as primeiras necessidades básicas do ser humano está o alimento. Logo a seguir vem a moradia e segurança. O Senhor, por intermédio da sua palavra, provê para seus servos o alimento, a segurança, direção e orientação em tempos de incertezas. A palavra de Deus deve ser prioridade em nossas vidas e não um amuleto da sorte. Ô, meu querido, olha, é lícito o homem, ele tem as necessidades básicas dele, alimentação, moradia e segurança. Essas são as necessidades básicas. Poderíamos incluir aqui outra, também a questão da saúde. Mas se ele tem uma boa alimentação, o corpo vai estar saudável. Então, a palavra de Deus, ela tem tudo isso. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma, é a nossa segurança espiritual, ela tem a direção e a orientação que nós devemos tomar em tempos de incerteza. A palavra de Deus, ela deve ser, meu querido, prioridade na nossa vida e não um amuleto da sorte. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Não é lá a caixinha da promessa, não é pegar lá um versículo isolado e fazer da Bíblia, irmão, um amuleto da sorte, não. Salmo 91, Salmo 23,
Tem pessoa, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus, irmãos, ela é o manual do cidadão do céu. Ela não é amuleto da sorte não, meu irmão. Você não, vou fazer uma campanha dos 21 dias de jejum de Daniel. Aí você faz a campanha dos 21 dias de jejum de Daniel e os outros 344 dias do ano, tu vai viver na carne e no pecado. Então não adianta esse jejum de 21 dias se os outros demais dias você viver no pecado. Então a palavra de Deus, ela tem que ser a prioridade na minha vida e na sua vida e não um amuleto da sorte, tá bom, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37, 25. Aqui quem está falando, meu irmão, é alguém que tinha experiência com Deus, que ele já fora moço e estava velho, mas ao longo da sua vida ele nunca viu um desamparado, um justo, nem os seus filhos, ou a sua descendência a mendigar o pão, porque é o Deus provedor, é o Deus que cuida. Tem hora que Deus manda somente o básico, só o necessário, porque é o período do deserto. Deserto não é lugar de luxo, de conforto. Deserto é lugar de provação, provando a sua essência para extrair o melhor de você. Amém, querido? Então, quem anda com Deus e prioriza a palavra de Deus, ele jamais será desamparado por Deus. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo haviam 12 pães. Isto aponta para a riqueza do Evangelho de Cristo, que fala de cura, santidade, nascer de novo, prosperidade, salvação, condenação, serviço, libertação e outros mais. Quem prega as bênçãos do Evangelho destituídas do compromisso com Cristo distorce seu verdadeiro sentido. Assim o fez Satanás com o próprio Senhor Jesus. Meu querido, a palavra de Deus, aqueles 12 pães que haviam lá, eles fazem uma menção do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele aborda várias vertentes, temas. O Evangelho de Cristo trata de cura, ele cura. Santidade, ele exige santidade. Nascer de novo, novo caráter, nova criatura. Prosperidade financeira também. Prosperidade financeira. Prosperidade espiritual. Prosperidade sobre a ótica de Deus é muito mais do que dinheiro, tá, meu irmão? O Evangelho de Cristo, ele fala de salvação, mas ele fala de condenação. Agora, se eu prego só salvação, só bênção, só prosperidade e não falo das outras características do Evangelho, meu irmão, eu estou distorcendo o contexto do Evangelho. Então agora aquele que prega o Evangelho destituído do compromisso com Cristo, meu querido, que adianta a promessa do Evangelho se você não tem compromisso com Cristo? Então, meu querido, Satanás fez a mesma coisa. Ele se apresentou para o próprio Jesus com a palavra, distorcendo. Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus rebateu também. Por quê? Irmão, eu tenho promessa de Deus na minha vida, mas você sabe qual é o momento que a promessa de Deus vai cumprir na sua vida? O contexto? Então, meu querido, nós podemos pregar cura, bênção, salvação, condenação. O errado é quando nós pregamos somente as bênçãos decorrentes do Calvário, mas não pregamos o comprometimento, o envolvimento com Cristo. Aí, meu irmão, tem muito pregador que é animador de plateia, que ele vem para ganhar a consciência das pessoas. O pastor vai falar de pecado, o pastor vai falar de condenação, o pastor vai falar de santidade, o pastor vai falar de nascer de novo e novo caráter. Meu irmão, ninguém vai. Esse culto ninguém quer ir. Agora, quando aparece o pseudo pregador do reteté,
e do poder, e que faz as pessoas pular. Deus tem bênção na sua vida, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não cumprir na sua vida. Meu irmão, vamos parar de meninice. O evangelho é coisa séria. O evangelho fala do céu, o evangelho fala do inferno. O evangelho fala da salvação, mas o evangelho fala da condenação. O evangelho fala de perdão de pecado, mas o evangelho também fala de serviço prestado. Tá bom, meu querido? Então há muitas pessoas que só querem somente o filé mignon, somente as bênçãos. Lembra do que significa Páscoa? Páscoa é passagem, é aquele que deixou de ser escravo e não é mais escravo. A Páscoa, para ser Páscoa, tinha que comer o cordeiro por completo. Não poderia comer somente as partes suculentas. Tinha partes do cordeiro que não eram nada agradável. Então, meu querido, o que se entende? Que eu não posso pegar versículos, textos, bênçãos da Bíblia separada do Evangelho, destituído do compromisso com Cristo. Quem prega isto, meu querido, é irresponsável. Ele não está preocupado com a sua salvação, com a sua eternidade. Dá aqui o seu dízimo, dá aqui a sua oferta, mas pode continuar no pecado. Traz aqui o seu voto, traz aqui aquilo que expressa a sua fé, mas pode continuar no pecado, porque eu quero o seu dinheiro. E você vai para o inferno. Aí sabe o que vai acontecer? Tanto o pregador ganancioso que quer dinheiro, como o crente carnal que só quer a bênção, ambos vão prestar culto lá no inferno, com Satanás e os demônios, porque vão se encontrar um com o outro lá, e vão sair no tapa um com o outro. Seu miserável, eu vim aqui porque você pregou para mim que era só bênção, você não falou comigo da santidade, do nascer de novo, do arrependimento, você só pregou bênção. Meu irmão, eu tenho por mim que lá no inferno vai ter pastor apanhando de crente, crente batendo em pastor, vai ser uma briga dos infernos lá embaixo. Então, meu querido, valorize o seu pastor. Talvez ele não tenha aquela oratória, talvez ele não tenha aquela mensagem poderosa, talvez ele não faz ninguém rodopiar no poder de Deus, mas é um homem que prega e vive e tem zelo. Amém, meu irmão? Vamos prosseguir. Tópico 3. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Aqui agora nós vamos abordar que Jesus, ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu, que sacia a fome do homem, do crente e da humanidade. Tá bom, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Jesus, o pão da vida. Os 4 leprosos, nos dias do profeta Eliseu, foram os primeiros a desfrutarem do milagre operado por Deus. Eles não se deixaram dominar pelo egoísmo. Antes foram até a cidade e avisaram a todos os famintos que havia pão em fartura para todos. A igreja precisa anunciar a todos os famintos que Jesus é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida, né, amado? Deve ser um fato. Agora, tem um monte de gente lá fora morrendo de fome, porque não conhece a palavra de Deus. Aí me faz lembrar, no tempo do profeta Eliseu, a cidade lá havia sido cercada pelo exército inimigo, a ponto de a mãe cozinhar o filho e comer. E a outra prometeu que ia cozinhar o filho no outro dia, fazendo ensopado de filho. Tá certo? A fome é terrível. Então, meu querido, aí Deus enviou a provisão. E 4 leprosos, eles foram os primeiros a saber do fato. Eles falaram assim, olha, nós ficarmos aqui na cidade, nós vamos morrer apedrejados, tá todo mundo morrendo. E se nós for para o campo do inimigo, se vocês nos matarem, nós vamos morrer mesmo, não tem nada a perder. Irmão, quem não tem Jesus, está morrendo, vai morrer de qualquer jeito. Então, meu querido, quem entrega a vida para Jesus, anda com Jesus, filma com Jesus, não fica brincando de crente não, seja fiel, porque você pode morrer a qualquer momento. E aqueles leprosos resolveram ir até o arraial do inimigo, chegaram lá, irmão, não tinha ninguém, porque Deus botou o exército para fugir, deixaram comida, deixaram ouro, prata, e os leprosos comeram, repetiram, se fartaram, se lambuzaram de comida, guardaram ouro, entesouraram, ficaram ricos, milionários. Aí agora,
veio sobre eles na consciência um sentimento. Ali já era o temor de Deus, o Espírito de Deus trabalhando. Eles falaram, olha, hoje é dia de bênçãos, de boas novas. Nós estamos tendo pão, fartura, abundância aqui. E lá fora, uma cidade está faminta. E eles eram odiados por aquela cidade. Ninguém queria aqueles 4 leprosos. Ninguém queria aqueles 4 leprosos fedorentos por perto. Mas foram eles que tinham a mensagem da salvação, a mensagem da provisão. Eles foram os primeiros a experimentar o milagre, meu querido. Eu e você, entenda isso, nós somos leprosos, nós somos pecadores, pregando para pecadores. É pela graça de Deus que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, é pela graça de Deus que você é professor, é pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Nós somos leprosos aos olhos de Deus, somos pecadores. E o que eles fazem? Vamos anunciar a cidade. Meu querido, a igreja do Senhor Jesus, essa corrupção, essa podridão moral que nós temos na nossa nação, ela não vai ser resolvida só a partir da política. Pode mudar alguma coisa, mas precisa mudar a partir dos púlpitos das nossas igrejas. Homens que pregam a verdade, homens que manuseiam a palavra de Deus, que tem um alimento, que dá alimento para a igreja, que não vem com essas conversas de promessas sem ter vida com Deus, não. Aí a igreja ela é alimentada, aí a igreja pode levar o alimento para a nação, a igreja pode levar a palavra de Deus, aí nós veremos um despertamento, um avivamento. Mas o que nós estamos vendo é uma igreja egoísta, é uma igreja dominada agora, comendo porque tem pão, tem fartura. Nós aqui somos os salvos, nós somos da Assembleia de Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos o primeiro movimento pentecostal do Brasil. Mas a Assembleia de Deus é um gigante adormecido. A corrupção está dentro da Assembleia de Deus, pastores corrompendo, envolvidos com política, com desvio de dinheiro, para manter o seu cargo e a posição, mentem, corrompem, deturpam, não tem palavra de Deus, tem com esse sensacionalismo, mexendo com a emoção de crente dentro da igreja, e não anuncia o evangelho lá fora. Que cristianismo é esse, irmão? Que avivamento é esse, irmão? Que você vai para o congresso para receber o poder de Deus, mas não prega para o descrente. Nós temos no sistema penitenciário brasileiro centenas de milhares de presos que precisam lá ser evangelizados. Nós temos aí inúmeros grupos e movimentos a serem alcançados. Mas a igreja está lá dentro, 4 leprosos, igual os leprosos, comendo tudo. Irmão, que o Espírito de Deus ponha temor no coração da nossa liderança, a começar lá da CGADB, dessas convenções que deveriam ter uma visão missionária. Esses homens só ajuntam dinheiro, só estão com fome de poder, não é com fome de Deus não, querido. É fome de poder, de sucesso, de renome. Mas não tem sede de justiça, de ver o miserável pecador lá fora que está morrendo. Nós estamos deixando o mundo morrendo e estamos desfrutando da bênção de Deus dentro da igreja. Depois nós vamos falar, vão tudo para o inferno. Se eles forem para o inferno, mais da metade da igreja brasileira vai junto. Por causa da omissão, por causa da negligência, porque estão somente preocupados com congresso, simpósio, festividade. A Assembleia de Deus é a denominação que mais faz festa no Brasil. É a igreja que mais faz festa. Círculo de oração faz festa, a mocidade faz festa, os adolescentes fazem festa, o grupo dos homens faz festa, tudo faz festa. Acho que vai ter até o grupo do porteiro agora, os porteiros vão fazer festa. Meu irmão, nós precisamos fazer festa no céu. Ganhar almas para Jesus. Vamos descer do salto alto com essa arrogância e vamos levar a mensagem da salvação. Amém, querido? Esse pão da vida não é somente para a igreja, é para o mundo. Amém? Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. O pão partido na Santa Ceia
faz menção de Jesus. Ao participar dela, expressamos nossa comunhão com o Pai Celestial. É preciso muito zelo e temor nesse ato. Se o fizermos sem discernir a nós mesmos, corremos o risco de atrair sobre nós a condenação eterna, tal qual ocorreu com Judas, que participou da ceia do Senhor, estando na prática do pecado. Nesse ponto eu quero fazer essa colocação. Jesus, ele é o pão da nossa comunhão com o Pai. Eu destaco aqui o ato da Santa Ceia. Meu amado, aquele elemento ali, o pão, ele faz menção do corpo de Cristo, ele faz menção da presença de Cristo. Nós não cremos na transubstanciação, que é uma crença de um outro credo religioso, que acredita que quando aqueles elementos são apresentados, literalmente se torna o corpo de Cristo. É um ato simbólico. Porém, Jesus ele mandou celebrar. Agora, eu faço uma colocação que nós, quando participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, para os anjos, para o inferno, para a igreja, para os membros, que nós estamos em plena comunhão com o Pai. E aí, meu irmão, nesse ato, a Bíblia fala que cada um examine a si mesmo. Meu irmão, tem muita gente que participa da ceia do Senhor como se estivesse comendo sanduíche no McDonald's, como se estivesse comendo um X-Bacon ou comendo um sanduíche qualquer. Ele não perdeu o temor de Deus. Ele perdeu o temor de Deus. Participa da Santa Ceia em pecado, quando o coração está desviado de Deus. Agora eu destaco aqui, se o fizermos sem discernir a nós mesmos, eu não vou ficar vigiando a vida do irmão não, meu querido. Nem Jesus proibiu Judas de participar da ceia do Senhor. Ele não proibiu. Ele deixou que Judas participasse. Eu não vou ficar vigiando a vida de ninguém não, meu irmão. Eu tenho que dar conta da minha alma. Então, nesse momento, eu tenho que discernir a mim mesmo. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Eu não vou para lá para a Santa Ceia em pecado não, meu querido. Corrija a sua vida. Não ponha a mão nos elementos da ceia em pecado, porque corremos o risco de atrair sobre nós a condenação eterna. Porque quando você toca nos elementos, no pão, meu querido, da Santa Ceia, no corpo de Cristo estando em pecado, você está traindo a maldição, você está traindo a condenação para o juízo eterno, tal como ocorreu com Judas, porque Judas, ele participou da última ceia que Jesus celebrou, estando na prática do pecado. Ah, irmão Mauro, mas Pedro era pecador, João era... Verdade, eles eram pecadores, todos que estavam lá. Só que a diferença é que Judas, ele estava envolvido com a prática do pecado. Uma coisa é ser pecador por condição. Nós nascemos pecador. Outra coisa é ser pecador por opção. Eu escolho viver no pecado. E Judas escolheu viver no pecado. Ele havia trocado Jesus, vendido Jesus por 30 moedas. Ele, além de tudo, era burro. Era tesoureiro e burro, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas. Se tivesse deixado Jesus ainda e não vendesse, ele ganharia muito mais, porque ele era ladrão. Então, meu querido, ele participou da última ceia em pecado. E a Bíblia fala, meu irmão, sobre o filho da perdição. É o único que nós podemos dizer que já está aguardando o juízo final. Vamos prosseguir na nossa lição. Dai-lhes voz de comer. As multidões procuravam em Jesus apenas milagres. Já os apóstolos eram portadores da missão de dar alimento às multidões. O crente que é mendigo espiritual nada tem para oferecer, apenas pedir. O discípulo sempre tem algo a oferecer aos famintos. Deus nos deu a graça de sermos um milagre em suas mãos. Infelizmente, muitos preferem agir como as multidões ou como um mendigo que nada tem a oferecer. Meu querido, observa,
As multidões iam atrás de Jesus procurando o quê? Milagre. As multidões iam atrás de Jesus procurando cura. As multidões iam atrás de Jesus procurando, não era relacionamento com Jesus. As multidões iam atrás de Jesus não é procurando servir, trabalho, não. As multidões iam até Jesus como pedintes, como aqueles que eram portadores de deficiências, necessidades. Isso aí é compreensível. Como o caso de Maria Madalena, ela foi até Jesus, com 7 demônios, Jesus expulsou. Mateus, o publicano, ele encontra-se com Jesus, se rende a Jesus, ele sai da multidão. Então, meu querido, nós precisamos sair da multidão. Nós precisamos ser discípulos de Cristo e não mais um no meio da multidão que está sempre pedindo. O crente, aí eu falo, o crente que é mendigo espiritual, o que é o crente mendigo? É aquele crente que não tem nada para oferecer para ninguém, irmão. É aquele crente que só sabe pedir. Ele nunca tem nada para oferecer, não tem vida com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem, meu amado, trabalho, não tem serviço na obra de Deus. É aquele crente mendigo que não tem nada para oferecer. O discípulo é diferente. O discípulo sempre tem algo a oferecer aos famintos. Pedro e João, chegando no templo, o mendigo vira e fala, me dá aí uma esmola. E Pedro fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ô Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou, colocou de pé. Ele não tinha dinheiro, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, nós precisamos ser discípulos e não crente mendigo, tá bom? Mas nós recebemos de Deus a graça, o poder de sermos um milagre vivo nas mãos de Deus. A maior riqueza que Deus nos deu não é a nossa casa, não são os nossos bens, não é o nosso diploma, a nossa faculdade, não é a nossa conta bancária. A maior riqueza depois da salvação em Cristo foi o poder de ser agente abençoador. É que Deus nos deu a capacidade de pregar, alcançar, levar o perdido aos pés de Cristo, orar e o paralítico levantar, orar e o enfermo ser curado. A maior riqueza do Evangelho não é o receber, é dar. De graça recebeste, de graça dai. Mas o crente mendigo, ele insiste somente naquela vida de pedir. Meu Deus, faz um milagre na minha vida. Opera, meu irmão, é lícito a sua necessidade. Mas eu pergunto, será que você está como a multidão ou você está como discípulo? Discípulo sempre tem algo a oferecer. No meio da dificuldade, Paulo preso, o carcereiro querendo tirar a vida, e Paulo prega, opa, não faça isso, porque estamos todos aqui, discípulo. É canal de Deus, instrumento. Multidão, a multidão ela vai porque tem necessidade. Nós já passamos da fase de ser multidão e somos chamados por Deus para sermos discípulo, canal de bênção. Amém, meu querido? Encerramos aqui a nossa lição. Agradeço a sua atenção. Gostaria de pedir você que compartilhasse esse vídeo, que você curtisse, porque o YouTube vai enviar para você o comunicado quando eu postar os vídeos. Alguém pergunta, não estou achando o seu vídeo, é porque a pessoa não compartilhou, a pessoa não se inscreveu no canal, não curtiu. E se possível, irmão, deixa ali um comentário, uma palavra de edificação, uma palavra de bênção. Amém, querido? Eu deixo esses slides aí disponíveis para você me procurar pelo meu WhatsApp. Eu tenho aí cadastrado, muitas pessoas me procuram e quando eu já vejo um número lá diferente, eu já mando logo o slide, cadastro a pessoa e toda semana eu envio para ela o slide. Sem cobrar, tá bom, meu irmão? Eu cobrei de Jesus, Jesus já pagou lá na cruz, é por isso que eu não posso receber 2 vezes, tá bom, meu querido? Aí nós vamos parecendo aquelas empreiteiras aqui no Brasil, querer receber 2 vezes. Faz uma obra e recebe por 2. Deus já me pagou. Me deu aí a salvação e o meu galardão. Faço pela fé. Eu peço que você ore pela minha saúde. Eu tenho enfrentado sérios problemas de saúde. Tem vezes que eu passo muito mal. Mas nós vamos prosseguindo.
acreditando no milagre, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti. Meu Deus, ajuda-nos a sermos como aqueles 4 leprosos que não foram dominados pelo sentimento de egoísmo, mas perceberam que eles estavam no luxo, com abundância, com pão, milionários, ricos, prósperos, mas uma cidade inteira estava faminta, o povo desesperado, um matando o outro, mendigos estavam ali, e eles foram lá pregar e anunciar. Embora eles fossem desprezados, eles não fossem queridos e desejados por aquela cidade, porque eles eram leprosos, mas eles cumpriram com a missão dele. Meu Deus, ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo nos despreze, nós queremos ser discípulos e não multidão. Nós queremos ter a palavra de transformação, de libertação, de cura, a palavra que conduz o homem do inferno para o céu, a palavra que quebranta o coração, tanto do crente como do descrente. Usa-nos como instrumento de bênção, assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão, tem uma má notícia para te dar. A próxima lição, a lição 13, eu não estarei aqui para ministrar. Em caso de arrebatamento. Se houver arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Não precisa nem procurar o vídeo aí na internet que você não vai achar. Amém? Mas eu quero lhe dar uma boa notícia, porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui em caso de arrebatamento, porque tanto eu quanto você vamos ouvir o toque da trombeta. É tempo de arrepender, consertar, mudar, porque depois desta palavra, o pão da vida, meu querido, eu que te encontro na glória, eu te encontro na eternidade. Quando as trombetas soar, nós nos encontramos por sobre as nuvens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.